everybody. Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje vai ser sobre Vocabulary Study, estudo de vocabulário. E o que nós vamos estudar? Que tipo de vocabulário específico nós vamos tratar hoje? Transparent words and false cognates. Então, nós vamos falar de palavras transparentes e falsos cognatos. Tá? As palavras transparentes, a gente também chama de palavras amigas ou palavras cognatas. Falsos cognatos é o oposto. São aquelas palavras que parecem, mas não é. Tá? Então, o nosso roteiro da nossa aula vai ser, primeiro, as definições, our definitions, depois, the origins of English words, a origem das palavras da língua inglesa, até para a gente entender um pouquinho melhor por que acontecem as cognatas, depois, sim, as cognatas, ou as palavras transparentes, os falsos cognatos, e para a gente ver a prática, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? So, let's go. Vamos lá. Definição, né? O que são essas palavras? O que significa transparent words? Qual é o significado disso? Também conhecidas como cognate words, são palavras cognatas. Words that have a similar spelling and same meaning in different languages. Ou seja, nós estamos falando daquelas palavras que em duas línguas diferentes, elas têm o mesmo significado e elas têm uma grafia idêntica ou parecida. Tá bom? Então, nós estamos falando daquelas palavras que, quando você olha para elas, você já sabe o que elas significam, apesar dela estar escrita em uma língua estrangeira. O nosso foco aqui na nossa aula é o inglês e o português, né? A relação entre palavras do inglês que aparecem em textos e a semelhança delas com a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Mas existem cognatas em relação à língua espanhola e outros idiomas, o francês, o alemão e assim por diante, tá bom? Olha alguns exemplos. Chocolate, fantastic, elephant, immigration. Todas essas palavras estão em inglês, mas automaticamente eu tenho certeza que quando você olha para elas, você já sabe o que significa. Chocolate, fantástico ou fantástica, elefante, imigrante. Por que isso acontece? Porque elas são chamadas de palavras transparentes ou palavras cognatas. Bom? As falso-cognatas, né, que seria o oposto a isso, né, uma visão diferente. Words that seem to be cognates because of similar sounds in writing, but have different meanings. A grande diferença está bem aqui, ó. Tá? Então, o que são as falso-cognatas? São aquelas palavras que você olha para elas, elas parecem com alguma coisa em português, você pensa que o significado dela é esse e, na verdade, não é. Tá? O significado é outro. Por isso que ela é chamada de falso cognato ou de falsa amiga. Porque você pensa numa coisa, mas na verdade ela quer dizer outra. Ela tem um significado diferente. Bom? Então, isso é um falso cognato. Olha exemplos. Parents, lunch, anthem, costume. São palavras que, quando você olha para elas, você pensa em uma coisa. Parentes, lanche, antena, costume, mas não é nada disso. Parent significa pais, pai, mãe, tá? Os pais. Lunch não é lanche, é almoço. Tá? Anthem parece com antena, mas significa hino, tá? O hino nacional, por exemplo. Costume parece com costume, mas na verdade é fantasia. Tá? Então, Halloween costume é a fantasia do Halloween. Bom? Então, isso são falsos cognatos. Qual que é a boa notícia? Na língua inglesa, quando você vai comparar um texto, existem muito mais palavras amigas do que palavras falsas. Então, a chance que você tem de acertar na hora de fazer a sua interpretação sempre é maior do que a chance de você errar. Bom? Seguindo. Origem do inglês. A ideia de trazer para vocês um pouquinho sobre a origem das palavras da língua inglesa é para você entender por que acontecem, então, as palavras cognatas. Por que existem palavras que se parecem com português e outras palavras que não se parecem, por exemplo, ou que são falso cognatas.
Tá? Então, quando a gente fala da origem da língua, das palavras da língua inglesa, nós temos aqui uma distribuição. Isso aqui é baseado em pesquisa, tá bom? O que a pesquisa diz? 29%, quer dizer, quase um terço do texto, você dividiu o texto em 3 partes, uma parte desse texto tem origem do latim. A origem das palavras em inglês, 30%, são do latim. O português vem de qual língua? Do latim. Então, isso quer dizer que um terço da língua inglesa tem a mesma raiz, a mesma origem da língua portuguesa. Então, são palavras que, da mesma base do português e o inglês, a gente vai encontrar essas semelhanças. Bom? 29%, quer dizer, outra parte, quase outro terço, é o francês. O francês também tem uma derivação e uma influência do latim. Então, é como a gente pensasse, mais da metade do texto vai ter alguma relação de proximidade com as línguas latinas. No caso, a língua portuguesa também é uma língua latina. As outras influências, as outras contribuições para a origem do inglês, as palavras que vêm das línguas germânicas, que são das tribos que ocupavam os territórios que nós conhecemos hoje, como Inglaterra, como Reino Unido e assim por diante. Então, por exemplo, os povos celtas, jutos, os anglos, os saxões, que eram povos considerados bárbaros para aquela época, uma nomenclatura que era utilizada, e esses povos tinham as suas línguas, eles se comunicavam, eles tinham seus dialetos. Então, palavras que eles usavam contribuiu para a base, para a fundamentação da língua inglesa. Além dessas 3 grandes contribuições, tá? 29, 29 e 26%, tem uma contribuição menor do grego, principalmente na parte dos prefixos, por exemplo, tá? E outras que são os nomes próprios não têm tradução, e outras línguas desconhecidas ou línguas que são menos relevantes para considerar essa contribuição. Tá? O que é importante para nós? A parte do latim e a parte do francês. Para demonstrar isso para vocês, olhem só. As palavras que vêm dos dialetos germânicos, das tribos que eu falei para vocês, tem aquelas palavras do básico, do dia a dia, tá? Da sobrevivência, das necessidades básicas, daquilo que as tribos precisavam para sobreviver. Cow, vaca. Chicken, frango ou galinha. Mother, mãe. Father, pai. Lord, senhor. Bear, urso. Freedom, liberdade. Friend, amigo ou amiga. Gift, presente. Então, são palavras que vêm desses dialetos das tribos germânicas. Palavras do francês antigo, que era esse dialeto utilizado, principalmente na região da Normandia, eu tenho royal, color, science, response. Observem tanto que já vejo uma semelhança, tá, com o português. Aqui, real, cor, ciência, resposta, perdão, monarquia, nostalgia, presente. Então, percebam que, mesmo elas sendo de uma origem francesa, eu consigo fazer uma associação com a língua portuguesa, em virtude da raiz, nós encontrarmos o latim. Aqui do latim eu tenho quiet, cemetery, quieto, cemitério, longo, fama, antiquado, terrestre, primário ou primária, população, feminino. Então, como eu mencionei para vocês em relação às cognatas, as palavras que vêm do francês e que vêm do latim, que têm a mesma origem, são palavras que se assemelham também com a língua portuguesa. Bom? As palavras transparentes, nosso foco, as cognatas, né? Nós temos aqui 3 tipos de cognatas, tá? Nós temos identical, similar e distant. As identical são aquelas palavras idênticas. Do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Material, nuclear, cinema. A única coisa que muda é a fonética, é a forma que eu pronuncio no português e no inglês. Material, nuclear, cinema. Mas a grafia, a escrita, é a mesma nas duas línguas. Similares são palavras que vai mudar uma letrinha, 2 no máximo, é pouca coisa.
garage, infection e human. Garagem, infecção e humano. Tá? Então, eu consigo observar, apesar de ter uma diferença na grafia, eu consigo identificar o sentido. E as distantes vai mudar um pouquinho mais. Electricity, eletricidade, computer, computador, effect, efeito. Então, apesar de ser um pouco mais distante, apesar de ser considerada um pouco mais diferente, eu ainda assim consigo estabelecer a noção de sentido. E para ajudar vocês a identificarem as cognatas, tem algumas dicas, tá? Isso não serve para todas as palavras, pessoal. Não é aquela situação de que você vai falar inglês porque você utiliza isso daqui e você vai conseguir colocar isso em todas as palavras. São alguns exemplos que vocês vão identificar, principalmente nessas palavras que têm a mesma raiz, a raiz da origem latina. Então, por exemplo, para palavras em português que terminam com idade, em inglês você troca o dade pelo ity. Tá? Então, capacidade, capacity. Possibilidade, possibility. Todas as palavras que terminam em idade vai acontecer? Não, tá? Mas as palavras que têm uma mesma origem, sim. E aí você vai conseguir fazer essa adequação. Se tem o TY, quer dizer que corresponde ao dade em português. Nação, ambição e emoção. Quando termina com cedilha AOTIL, em inglês fica esse chon. Tá? Então, nação, nation, ambição, ambition, emoção, emotion. Tá? Então, eu troco, é a mesma coisa. Não vai sair colocando chon em todas as palavras, porque isso vai dar problema. É somente para te ajudar a identificar essas cognatas. Mente, advérbio de modo que nós colocamos esse sufixo em palavras do português. Em inglês, você substitui o mente pelo ly. Então, totalmente, totally, naturalmente, naturally, tá? Então, eu consigo fazer essa identificação. O essência, frequência, consciência, em inglês troca por ens. Essência, essence. Frequência, frequency. E o véu, né, de terrível, flexível, visível, em inglês fica bow. Tá? Flexible, visible ou terrible. Bom? Então, são dicas que vão te ajudar a identificar cognatos e automaticamente estabelecer o sentido deles. Tá? Os falsos cognatos, como nós já vimos a definição, são aquelas palavras que parecem com uma coisa, mas na verdade são outra. E, pessoal, para esse tipo de conteúdo não tem regra. Sempre que nós falamos de vocabulário, o que vai fazer a diferença para vocês é contato com a língua. Por que o vocabulário é importante? Vocês que estão no terceirão vão fazer avaliações. Enem, vestibular, pais da UEMA, vão fazer processos seletivos. Lá na prova de língua estrangeira e na prova de língua portuguesa também, o foco vai ser interpretação textual. Ler, interpretar, estabelecer noções de sentido para você conseguir responder aquelas questões que são solicitadas. Então, na língua estrangeira, o vocabulário vai fazer diferença, assim como faz em língua portuguesa. Quanto mais palavras você conhecer, melhor vai ser para você ler o texto. Quanto mais palavras você conhece, mais fácil é para você interpretá-lo. Tá? Então, qual é a dica quando se fala de vocabulário? Leia, coloque-se em contato com o idioma, ouça música em inglês, pega a letra de música, leia texto, abra sites de notícia, por exemplo. Além de você ficar familiarizado com as atualidades, você vai se familiarizar também com o vocabulário. Não tem essas possibilidades? Pega livros que talvez você tenha da escola, dê uma olhada nesse material, faça tradução em casa, tá? Porque é uma forma de você adquirir conhecimento e vocabulário. Crie listas, tá? Então, por exemplo, Amazônia, aquecimento global, que são temas da atualidade que podem ser discutidos e que podem ser temas cobrados, faça uma lista dessas palavras. Quais são as palavras mais importantes? Como é desmatamento em inglês? Então, tente construir na sua cabeça um leque de vocabulário, e isso vai te ajudar. No caso dos falsos cognatos, é a mesma coisa. Pegue listas de falsos cognatos pelos livros, pela internet, e faça o estudo disso. Aqui tem alguns exemplos. Ó. Actual parece com atual, mas não é.
Real é o significado de actual. Como que é atual em inglês, então, professora? Present. É aquilo do momento presente. Então, aqui vocês têm uma tabela que mostra essa situação. A palavra em inglês, o que ela parece, o que ela significa, o que ela parece e qual é o equivalente em inglês. Tá? O significado é a tradução dela. Tá? E o parecer é a percepção que nós temos por ela ser um falso cognato. Carton parece com cartão, mas na verdade é caixa de papelão, tá? Ou uma caixa, por exemplo, a carton of milk é uma caixa de leite. Card é o cartão, como nós conhecemos. Data ou data parece com data. Data em inglês é date, que também tem outro significado. Data em inglês são dados, tá bom? Por isso que chama database, é o banco de dados ou a base de dados. Fabric parece com fábrica, mas na verdade é tecido. Fábrica em inglês é factory, bom? Legend parece com legenda, mas é lenda. Legenda em inglês é subtitle. E aí vocês conseguem ver a relação. Então, é muito importante que vocês se familiarizem com essas listagens. Procure informações para você poder conhecer esses vocabulários. Não existe regra, tá? Outra coisa importante em relação aos falsos cognatos é que existem os falsos cognatos chamados de puro e existem os falsos cognatos chamados de eventuais. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? Os falsos cognatos puros são aquelas palavras que sempre têm um significado diferente daquela que você esperava. Então, present a totally different meaning. Ele apresenta um significado diferente, como nós vimos lá no começo. Costume não é costume. Costume é fantasia. Diversion ou diversion parece com diversão, mas não é. Significa desvio, tá? É você mudar a rota de alguma coisa. Os falsos cognatos eventuais são palavras que às vezes vão ter significado parecido e às vezes vão ter significado diferente. Por isso que aparece aqui a palavra polysemic, tá? Que é polissemia. O que é polissemia? Vários significados. Tá? Então, são palavras que têm mais de um significado em inglês. Por exemplo, battery pode ser a bateria ou a pilha, tá? Como a gente conhece. Mas também pode ser, no caso, bateria em português, é tanto a bateria de carregar, como é a bateria de instrumento. Bateria de instrumento em inglês é drums. É outro significado. Então, nesse sentido, a gente tem a polissemia. Argument pode ser argumento, mas também pode ser discussão. Tá? Em inglês, como nós temos um vocabulário bem mais limitado do que na língua portuguesa, que tem muito mais palavras, a polissemia é muito presente, uma mesma palavra com vários sentidos. Por isso que é essencial você analisar o contexto. Aqui tem alguns exemplos de contexto, ó, e por que o contexto é importante. A sensible diet. Você não vai falar uma dieta sensível, você vai falar uma dieta específica, uma dieta cuidadosa. Você não vai falar que seu pai se retirou, você vai falar que seu pai se aposentou. Os jogadores cantam o hino, não é a antena. Eu faço os meus estudos universitários, né, numa faculdade pública, não é num colégio. Se eu faço os estudos universitários, obviamente eu estou no ensino superior, bom? E aqui, para a gente finalizar, vamos ver na prática, no contexto. Tá? Eu tenho um texto aqui em que o Bob inicia a frase. I'm miserable today because I realized that my girlfriend pretended she loved me, but this is not true. Então, é só esse fragmento que a gente vai analisar. I am miserable. Quando a pessoa olha o texto, ela pensa, miserable é miserável. E não é, tá? Miserable significa, tem um outro sentido. Ele dá uma ideia, aqui tem a explicação. Ó. Miserable is not poor, não é miserável de pobreza. Miserable é que a pessoa está se sentindo mal, eu estou me sentindo para baixo, eu estou destruído, eu estou arrasado. Tá? I realize parece com eu realizei, e não é. Realize é perceber. E o caso de pretend parece com pretender, mas não é. Pretend é fingir. Então, o que essa frase está dizendo? Eu estou me sentindo mal hoje, porque eu percebi que a minha namorada fingiu que me amava, mas não era verdade.
tá? Então, todo o texto você tem essa explicação dessa mudança, tá bom? A gente encerra por aqui. Obrigada pela atenção e bye, bye.